Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Está o Alberto Gonçalves. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Alberto, olá. Ainda não estás a gozar o Carnaval. De que é que queres falar hoje? Vamos gozar com outras coisas, então, porque faz agora um ano, mais ou menos, mais dia menos dia, que por esta altura o vice-presidente americano J.D. Vance discursou na Conferência de Segurança de Munique. Ele, na altura, fez críticas à imigração em massa, falou na erosão da liberdade de expressão na Europa e deixou a ideia de que as maiores ameaças à Europa seriam internas. Foi, salvo erro, a expressão que ele usou. Os líderes europeus presentes, naturalmente, ficaram primeiro espantados, depois ficaram indignadíssimos com a ousadia do homem, e cuja intervenção viram como uma descompostura à Europa. Aliás, ficaram tão indignados que passaram este último ano a falar, assim, um bocadinho desnorteados, numa mudança radical das relações de forças internacionais e tal. E agora, há dias, anteontem, mais exatamente, houve nova edição da Conferência de Segurança de Munique, e anteontem o representante da administração americana foi o secretário de Estado, Marco Rubio, e resumindo um bocadinho o discurso do Sr. Rubio, resumindo bastante, que aquilo são 20 e tal minutos, ele criticou as migrações descontroladas, mostrou ceticismo face ao conceito de uma nova ordem mundial, questionou a eficácia e os propósitos de instituições como a ONU, lamentou aquilo a que chamou o culto do clima e as consequências desse culto na economia e na competitividade, notou o perigo do declínio estratégico do Ocidente e referiu a necessidade de uma correção de rumo civilizacional. E perante isto, os líderes europeus aplaudiram o Sr. Marco Rubio, e muitos desses líderes aplaudiram-no literalmente de pé. E podemos, se calhar, e é natural que achemos estranho que dois discursos cujo conteúdo é, no fundo, semelhante, tenham merecido reações praticamente opostas das mesmas pessoas, ou mais ou menos das mesmas pessoas que estavam lá. A hipótese benigna é de que, ao longo deste último ano, os líderes europeus tenham amadurecido, tenham ganhado juízo e, afinal de contas, tenham mudado a sua perspectiva das coisas a ponto de reconhecer que os Estados Unidos têm pelo menos alguma razão nestas coisas todas. É uma hipótese benigna e, infelizmente, eu acho que é uma hipótese muito pouco provável. A hipótese de longe mais provável é que o tom de ambos os discursos fez diferença. Ou seja, o J.D. Vance, o Sr. Vance e o Sr. Rubio disseram coisas parecidas de maneiras totalmente distintas. O vice-presidente americano foi agressivo e tratou a Europa atual praticamente como um corpo estranho aos interesses dos Estados Unidos, quase um adversário desses interesses, enquanto o Sr. Rubio foi diplomático e fez questão de lembrar a tradicional aliança da Europa com os Estados Unidos, além de incluir os próprios Estados Unidos na partilha dos desafios e dos obstáculos com que a Europa tem de se confrontar. Tudo muito bem espremido, é capaz de ser legítimo concluir que os líderes europeus fundamentaram a reação a ambos os discursos em larga medida devido justamente ao tom, à embalagem desses discursos. E o conteúdo passou-lhes aparentemente ao lado. Isto mostra que, pelos vistos, se alguém lhes falar com rispidez, os líderes europeus sentem-se ofendidos. E se alguém se lhes dirigir com meiguice, com cautela, com alguma paciência, os líderes europeus derretem-se todos, ficam todos contentinhos. E se isto é expectável em crianças, esta variação na forma de lidar com uma reprimenda severa ou com pedagogia delicada, se isto é expectável em crianças, não deveria ser natural em estadistas que têm nas suas mãos os destinos de um continente que, por acaso, é o nosso. Mas, pelos vistos é natural, pelos vistos tornou-se natural que os senhores da Europa hajam em função, não a partir de uma visão coerente da realidade, mas em função dos modos com que os adultos lhes falam. E isto, além de explicar a discrepância nas reações aos dois discursos em causa, que é uma questão que já tem alguma importância em si, mas explica o estado em que a Europa está. E é uma questão que acho que ainda tem muito mais importância do que as próprias reações aos discursos dos representantes da administração americana. Um ano depois de J.D. Vance, o discurso de Marco Rubio em Munique, o tema do Ideias Feitas de hoje, o título é este: Rubio tratou a Europa como a criança que é. Alberto, depois de amanhã estás de volta, certo?
Depois de amanhã, sim, com certeza, espero que sim. Até quarta. Se a folia não Sem folia, me sem carnaval. neutralizar. Até quarta, Alberto. Até quarta, Vanessa, tchau. até quarta. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.